O mineiro adora o enviesado, né? Explica o que é enviesado aqui, porque aqui na nossa terrinha não tem isso, não. Fugir do tema. Vem da palavra bias no inglês, né? Bias, né, que escreve. Viés. Eu vou explicar. Vamos imaginar que eu tenho um atirador que está atirando contra um alvo. Tá? Ele tem uma pistola automática, ou semiautomática, ele atira contra um alvo, tem lá aqueles círculos vermelhos, né? E ele quer atirar no centro da mosca. Então, vamos dizer que ele atire 20 ou 30 disparos e ele acerte lá 10, 15, 20 dentro da mosca e o restante em volta ali, mais ou menos próximo da mosca. Esse cara está acertando, mas ele também está errando. E esses erros, os tiros que ele dispara fora da mosca, quando esse padrão se forma, nós dizemos que ele está errando por variância. Sim. Porque ele não consegue manter o mesmo padrão, sei lá, a mesma empunhadura da arma, né, ou a mesma mira todas as vezes. Esse tipo de erro por variância, ele não me preocupa, tá? Porque a pessoa que erra por variância, ela sabe onde tem que atirar, ela está atirando a maior parte do disparo dela na mosca, ela só precisa melhorar a pontaria, mas com a prática e o desempenho e a experiência, ela vai se ajeitar. Esse não é o cliente que nos procura, via de regra, tá? O cliente que nos procura é um cara diferente. Ele está atirando os 30 tiros, tudo no cantinho, na beirada do alvo, completamente fora da mosca, totalmente errado. Esse cara, na verdade, ele não está apenas errando, ele está acertando sistematicamente o lugar errado. Ele jura que o alvo é ali naquele Exatamente. É isso mesmo. Tá? E é isso, ele erra convicto. Estamos iniciando mais um Let's Make Sense. Meu nome é Danilo Fedel. E eu sou Marina Vilhena. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que eu conheço há um tempo, pelo amplo conhecimento de negócios e... Tapas na cara, voadoras, né, amor? Tipo assim, ó, cada vídeo que ela me manda dele, a gente quer se enfiar debaixo da mesa. Uhum. Essa é uma pessoa que tem um olhar de negócio diferenciado e que faz muito sentido para sempre. E sem mimimi, é na porrada. Como Décio. Muito obrigado. Depois dessa apresentação eu já posso ir embora, né? Por favor, não. Ninguém vai querer saber de mim. Todo mundo vai achar que eu sou aquela madraça do Branca de Neve que dá maçã envenenada. É que a gente gosta assim, né? Sem mimimi. A gente gosta do fato sobre o fato, o que a gente tem que fazer agora. A alavancagem é mais rápida. Quando não tem a gente é assim. Ramp up, né? Assim. Melhor coisa. Legal. Por favor, a gente gostaria que você se apresentasse aí para quem não teve o prazer igual a gente de te conhecer. Bom, a minha história é um pouco heterodoxa, né? Eu era médico, eu era cirurgião de crianças. Eu fui cirurgião infantil durante 22 anos. Atuei assim ativamente, né? E nem nos meus mais selvagens sonhos, assim, eu imaginava que eu estaria fazendo na minha vida, até essa altura do campeonato, o que eu faço hoje, né? Eu costumo dizer que a gente sonha um sonho, por melhor que seja esse sonho, depois de um certo tempo, a maioria de nós acaba terminando numa situação muito melhor do que nós imaginávamos. E isso acontece porque Deus é melhor para sonhar a nossa vida do que nós mesmos, não é assim? Então, o que acabou acontecendo foi que eu me deparei com um problema. Depois de um tempo, eu era um cirurgião estabelecido e tal, e eu casei, tive filhos, e meus filhos vieram gêmeos, né? Então, o meu menininho, ele tem uns 3, 4 anos, hoje ele é um homem de 24, quase 28, quase 29 anos, mas na época ele era um pequenininho, muito difícil, e para tomar um banho já era assim, uma guerra civil. E eu achava que a mãe dele estava exagerando, que não precisava de uma guerra civil daquela brabeza toda, só para pôr um menino de 3 anos para tomar banho, nem para vestir um pijama para dormir. Eu terminava ainda assim com aquele espírito assim de um pano quente na história, vamos lá, vamos equilibrar esse negócio aí. E terminei batendo nele muitas vezes, né? Eu achei que, na época eu tinha uns 30 anos, eu achei que tinha uma coisa muito errada, né? Porque se um homem de 30 anos não dá conta de lidar com uma criança de 3, então alguém tem um problema. Eu seguro você que não era criança de 3, tá? E eu era bastante resistente à ideia de terapia ou qualquer coisa desse tipo, porque eu mandava os meus pacientes para terapia e eles voltavam piores, né? Ou iguais, nunca vi eles voltar melhor. Então eu não acreditava nisso nada, né? Altamente pragmático, você sabe, o cirurgião tem poucas perguntas para fazer.
onde que corta, como é que arranca, como é que emenda, de preferência do lado certo. Então, chegou um momento em que eu me vi diante de uma encruzilhada. E por filho a gente faz qualquer coisa, né? Então eu vi que eu não tinha controle daquilo, eu terminava batendo nele todas as vezes, então eu resolvi buscar ajuda. E isso me levou até uma filosofia que foi criada por um padre católico que viveu muitos anos na África do Sul. E ele viu que os Zulus tinham um nível de conflito muito baixo, né? Ele viveu entre os Zulus muitos anos. E ele percebeu que isso tinha a ver porque os Zulus seguiam alguns tabus. E esses tabus ele acabou identificando como sendo uma espécie de norma sistêmica que é válida universalmente. São 3 princípios simples que são essenciais para que as populações humanas, seja uma família, uma empresa, o que seja, possam viver em harmonia e de maneira cooperativa. Veja bem, se nós considerarmos que eu pertenço a um determinado grupo, vamos imaginar que os nossos antepassados viveram lá na África, né, na Somália, lá 3 milhões de anos atrás, fugindo dos tigres, das hienas, dos leões, etc. Esse grupo de seres humanos tinha, em relação aos outros animais, ou em relação aos outros macacos, algumas características singulares. Eles tinham um dedo que faz esse movimento de pinça, uma postura ereta, um cérebro maior. E eu duvido muito que ter um cérebro maior, né, um dedo faz um polegar assim, em uma postura ereta, seja uma coisa assustadora para o leão, né? Então, como é que nós conseguimos, né? Afinal de contas, nós somos um mero macaco que não sobe bem árvore, né? Assim, não corremos muito depressa, não temos garra afiada, nem dente pontudo. Então, como é que os nossos antepassados conseguiram sobreviver lá naquele mundo ermo e selvagem? Eles conseguiram porque eles eram capazes de atuar de maneira conjunta. Eles eram exímios cooperadores entre si. O ser humano é, por essência, o indivíduo mais cooperativo que existe na face da Terra e só por isso somos dominantes nesse planeta, certo? Uma abelha coopera com outra abelha, mas não com a abelha da outra com mel. Outro dia eu precisei de um adaptador para o meu celular, falei, meu filho, ele mora em Portugal, toma conta dos meus negócios lá, ele digitou um número no computador, chegou uma chapoquinha lá em casa, vindo da China, tudo escrito em chinês, eu não falo chinês, meu filho não fala chinês, deu certo. Tá? E como é que isso é possível? Porque 7 bilhões de pessoas cooperam entre si nesse momento, né? Às vezes com um pouco de conflito, mas no geral nós somos mais cooperativos do que qualquer outro animal. E quais são esses 3 princípios? Primeiro é uma forte aderência ao grupo. Você tem que ter alguma coisa que te ligue ao grupo, que faça você se sentir pertencente, né? Que faz com que você se sinta parte do nós. A segunda coisa, tem que ter uma hierarquia, porque se não houver uma hierarquia, uma liderança, não existe qualquer coordenação do comportamento para que haja um funcionamento coeso daquele grupo, nem coordenado. Então, se tem uma hierarquia, naquele tempo antigo, essa hierarquia era dada pelo mais velho. Por quê? Porque ele tinha vivido mais, não é assim? Sim. Não fosse por covardia ou fosse por valentia, ele estava vivo para contar a história, né? E como naquela época esse cara era o Google, ele era o Twitter, ele era a Barça, ele era tudo, então ele tinha na careca dele todo o conhecimento. Se ele falasse para você para não comer aquela frutinha vermelha, você comia, você ia ter diarreia, sacou? E a terceira coisa é que cada membro do grupo tem que dar um pouco de si para que o grupo possa sobreviver. Naquela época o jantar estava correndo por aí, né? Então você imagina, se eu, Danilo, numa noite estiver correndo atrás de um antílope naquela época, você pode ver, mostra o braço aí, Danilo, para esse povo ver aí, ó, muito mais forte que o meu. O braço do Danilo que ia jogar a lança lá e ia pegar o antílope. E só porque ele pegou o antílope, tá certo? É que nosso clã agora ia ter alguma coisa para comer, certo? Uma sopinha, né? Sim. Uma carninha, beleza? Na hora de dividir, é óbvio que o Danilo tinha que ter reconhecido esse esforço maior que ele fez. Afinal, nós só temos carninha hoje porque o braço do Danilo é que mandou a lança lá, que pegou o bicho, né? Eu proponho que na hora de dividir, dê um pedaço bom para ele. O que você acha do chifre, Danilo? O chifre não. É justo. Não, porque se eu não der para ele um pedaço da picanha, né? Na próxima vez ele não vai correr. Ele não vai ter nem energia para fazer isso, certo? Certo. Então, esses 3 princípios, quando eles são respeitados, né, eles garantem uma capacidade do grupo de agir de maneira cooperativa. Vou recordar. Primeiro, um vínculo forte ao grupo. Segundo, uma hierarquia clara. Terceiro, um equilíbrio no dar e receber. Se você faz uma coisa boa, você tem que ser reconhecido e recompensado por isso. Ponto final e acabou. Tá? Simples assim. Então, quando a gente vê nas famílias ou nas organizações que elas não conseguem fazer isso bem feito, né,
elas rompem com esses princípios, por exemplo, querem excluir uma pessoa de maneira injusta, querem bagunçar com a hierarquia, ou não trocam de maneira equilibrada, alguém faz uma coisa boa e não recebe uma recompensa de acordo, o que vai acabar acontecendo é que a capacidade desse grupo de atuar cooperativamente vai ficar comprometida. Ou seja, ele deixa de ter a nossa maior força. Veja bem, foi isso que fez o nosso antepassado chegar aqui, né? Sim. Nossa maior força é a cooperação, nós perdemos a nossa maior força. E eu me deparei com essa metodologia lá atrás, 99, e vi que eu tinha um problema com o meu pai. Porque ele tinha falido quando eu tinha 12 anos. Meu pai tinha falido assim, de um pedestal alto. Ele tinha avião, fazenda, siderurgia, ele perdeu tudo e nós fomos morar no fundo da casa do meu avô. E a casa do meu avô era 500 metros depois do ponto de ônibus mais longe da cidade. É aquele jeito que tem. Eu me sentia assim, que aquela que tinha chulé, orelha grande, dentro para fora, entendeu? Então a situação foi muito difícil. E meu pai, depois disso, se tornou alcoólatra. Então eu tinha com ele uma sensação muito ruim, porque eu via minha mãe trabalhando sem parar, a noite adentro. Minha mãe era professora, eu fazia bordado à noite para poder complementar a renda, então minha mãe trabalhava para caramba. Meu pai acordava de manhã, tomava um banho, vestia uma camisa, falei, para onde você vai? Ele falava assim, eu vou fazer um negócio. Eu já falava assim, esse negócio vai dar merda. Ele vai perder dinheiro, vai aparecer uns cobradores aqui, minha mãe vai ter que trabalhar de noite, vai ser foda, entendeu? Então eu fui ficando com raiva disso. E aí, quando eu compreendi esses princípios, aí eu entendi que eu tinha que respeitar meu pai. Esse é um princípio. Porque o que meu filho estava fazendo? Ele simplesmente estava espelhando o meu comportamento com meu pai. Ah, assim trata pai? Então eu vou tratar assim. Ele me desafiava do mesmo jeito que eu desafiava meu pai. Mas você acha que eu aprendi isso, que eu fiz aquele curso lá e tal, e aprendi, consertei tudo, foi assim, não foi? Não, porque eu sou uma mula. Eu e a maior parte das pessoas não aceitam um negócio desse, né? Assim, alguém te fala isso, você toma assim né? Aconteceu um negócio muito legal, assim, que me ajudou muito. Um amigo meu morreu, suicidado. Ele morreu suicidado porque ele fez uma pirâmide, tá? Ele fez uma pirâmide onde eu fui pegando dinheiro de um para pagar o outro, do outro pagar um, assim, tal, até que ele juntou uma dívida que era impagável. Na época seria uns 800 mil reais, hoje seria uns 10 milhões, 15 milhões, uma coisa assim absurda. E aí, quando ele viu que isso não tinha saído, que ele não ia dar conta de pagar, ele injetou o veneno na veia. Ele era anestesista. É um amigo muito querido. Eu detesto velório, mas nesse caso eu tinha que ir, sabe? Não tinha escapatória. Eu devia muito a esse cara. E quando eu vi o meu amigo esticado lá naquele caixão lá, eu me perguntei por que o meu pai, tendo causado prejuízo para muitas pessoas, como de fato aconteceu, inclusive para a pessoa da família, que deu um aval, etc., por que ele não tinha escolhido aquele caminho? Porque era muito melhor, sabe? Meu pai sofreu muito depois disso tudo, ele nunca se recompôs. Então, quer dizer, um cara que sai de uma posição de ter avião, fazenda, indústria, etc., não ter mais nada, né? Nem crédito, nem nada, e se tornar alcoólatra, cá entre nós, né, muitas vezes é preferível se suicidar mesmo. Sim. E eu me perguntei por que meu pai não fez aquilo, e eu cheguei à conclusão que ele não fez por causa do amor dele por mim e pelo meu irmão. E por mais que eu fizesse essa pergunta de novo, tentando uma outra resposta que fosse mais aceitável para mim e que me fizesse passar menos vergonha, eu não conseguia chegar a nenhuma outra. Tá? Isso me levou, então, a imaginar que se houvesse uma descarga no mundo, assim, tá, uma privadona, assim, que eu pudesse pular dentro e puxar a corda, eu queria, mas não queria passar essa vergonha de ter que reconhecer que aquele cara que eu critiquei a vida inteira, na verdade, estava ali aguentando a bucha por amor a mim. Caramba, que legal. Então eu peguei meu carro, detesto dirigir. Detesto. Você não quer detestar? Quando eu entro no carro, já minha sensação assim que eu já começo a pensar derivado, não sei o quê, no fundo de caixa, não outra coisa. Eu quero para qualquer outro lugar, menos aquela tarefa enfadonha. Mas eu entrei no carro, dirigi os 320 quilômetros que separavam minha casa até a casa do meu pai. Pus meu filhinho atrás. Liguei meu pai e falei, pai, eu preciso falar com você. Meu pai falou assim, bicho, terça-feira, hora dessa, você está aqui, é confusão. Coisa boa, não é? E aí, levei ele para um lugar ermo, sabe? Porque para passar vergonha, tem que passar vergonha longe dos outros, não é assim? Aí eu fui para um lugar, um lote vago, assim, pus meu pai de frente para mim e falei, pai, eu vim cá hoje só para dizer para o senhor, muito obrigado, porque o senhor ficou vivo para mim. Porque o senhor funcionou muitas vezes como um anti-exemplo. Mas se eu tivesse morrido, eu não teria aprendido nenhum anti-exemplo.
É claro que quando eu fiz isso, eu chorei pra caramba, né? Meu pai me pegou, me abraçou, aquele negócio todo. Uns 15, 20 minutos ali eu gastei. Mas naquele dia, eu suspendi totalmente os meus julgamentos com relação ao meu pai. Entendi que as pessoas fazem o melhor que podem, mesmo quando a gente acha que elas não estão fazendo o melhor que podem. Sim. E que o amor dos pais pelos filhos é muito maior do que o dos filhos pelos pais, mesmo que eu tenho certeza que alguém vai me escutar aqui, vai arrepiar e vai falar que não é, etc. Mas eu cheguei a essa conclusão depois desses anos todos trabalhando com isso. E aí, lógico, depois disso a minha relação com meu filho mudou completamente. Mas não só isso. A minha veia empreendedora mudou. Porque ao longo de muito tempo, eu comecei a ver que eu não fazia certas coisas para não ser parecido com meu pai. Por exemplo, eu não empreendia. Tá? Porque se eu empreendesse, corria o risco de quebrar. Se eu quebrasse, eu ficava igual meu pai. Então eu não empreendia simplesmente. Eu acreditava que a vida era dura e ela tinha que ser ganha no pão ali de cada dia. Né? Eu era médico, eu era dedicado pra caramba, eu fui em primeiro lugar no vestibular, eu era um cara porreta. Eu trabalhava igual uma mula. Né? Essa metodologia, eu fiquei muito chocado com o quanto ela era capaz de trazer solução e eu fui aprender esse negócio aí, não para fazer nada com os outros, mas porque eu precisava resolver meu problema e queria entender como é que isso funcionava. E comecei a empreender nesse campo, traduzi muito do material que esse cara escreveu no Brasil, né, para o português. Depois eu acabei sendo presenteado com a ideia de que isso tinha aplicação para o âmbito empresário. Né? Sim. Eu fui para a Weekend Z lá em 2003, se não me engano, lá na Holanda, tinha uma conferência lá só sobre isso aí. E voltei de lá mais decepcionado do que tudo. Porque a metodologia era uma metodologia ligada à terapia, aplicada à empresa. Tinha uns trem assim, como vínculo, amor. Que empresa lá quer saber de amor, velho? Quer saber de faturamento, lucratividade. Turnover, produtividade, sei lá. A linguagem era a linguagem era uma porcaria, entendeu? Então eu entendi que aquilo funcionava, tá? Eu entendi que era aquilo que acontecia mesmo, que muitas vezes havia ruptura dessas dinâmicas e que a gente trazia coisas do âmbito da família sem perceber, transferia para o âmbito da empresa. Mas eu também entendi que a metodologia nua e crua, do jeito que ela era aplicada como uma técnica psicoterapêutica para a área de consultoria, era uma bosta, para dizer o mínimo, tá? Aí eu voltei e achei que eu precisava retraduzir esse material numa linguagem mais empresária. E foi isso que eu comecei a estudar. Né? Li aquele livro, Teoria Geral da Administração. Né? Aí que eu fiquei chocado mesmo. Por quê? Porque é o seguinte, na medicina, quando eu te prescrevo um treco, tá? Eu tenho que ter certeza que aquele remédio não te mata, que ele vai funcionar, tem que ter estudo, estatística, tudo bom. Sim, sim. No mundo dos negócios, velho, acontece um tempo muito doido. Alguém lá em Harvard fala que é assim e os outros acreditam. Quer replicar exatamente do mesmo jeito. E como se todas as empresas fossem igual. Pior, sem metodologia, estatística, sem números, sem medição. O que me deixou mais chocado, o livro era dessa postura assim, ó, não falava nada de gente. Tá? Pô, gente é o que as organizações, é o constituinte essencial das empresas. É como se eu fosse falar de bolo e não falasse farinha, você está entendendo? Sim. Aí eu falei, tem uma coisa errada aqui, esse povo tá delirando aqui. Eles falam de finanças, de logística, de controladoria, de um monte de coisa, né, que envolvem e são necessárias à organização. Mas o componente básico, que era gente, o ser humano, não estava lá refletido naquilo. E eu fiquei chocado com isso e resolvi fazer minhas próprias pesquisas. Lembra, eu era cirurgião infantil, lembra? Cirurgião infantil é um bicho que trabalha com malformação congênita. Malformação congênita em criança, graças a Deus, é raro. Então, nasce uma criança com esse tipo ou aquele tipo de doença, aquele defeito, malformação, etc. Incidência é assim, 4 mil para nascidos vivos, para cada 1.000 nascidos, 4 para cada 1.000 nascidos vivos, 3 para cada 10 mil nascidos vivos, 1 para cada 1 milhão de nascidos, já operei doença que tem essa incidência. E existe um padrão para anatomia, né? Mas não existe um padrão para disformia, né? Para malformação, tá? Então, cada criança malformada, digamos assim, é um universo à parte, você tem que olhar e estudar ela totalmente individualizada. Então, eu estava acostumado a estudar repimboca da parafuseta, do rodapé da última página para poder resolver o problema dos meus clientes. Eu era naturalmente um autodidata. E tem profundidade, né? Essa necessidade de ter profundidade. Porque eu tinha que olhar aquele caso daquela criança. Né? Isso me levou, então, a procurar, falei assim, em algum lugar alguém deve ter estudado esse trem. Né? E aí acabou um dia que eu estava fazendo uma coisa que eu fazia muito com a minha mulher e meus meninos, que era fazer, ao invés de passear com eles no shopping,
e levar eles para o playground, a gente levava eles para a livraria, fazia, né, turismo de livraria. Então levava eles lá e tal. E a minha mulher chegou com um livro para mim, me dá esse livro. E o título desse livro era Por que todas as vezes que eu tomo uma facada nas costas, minhas digitais estão no cabo da faca? Esse livro foi escrito pelo professor George Harvey, da George Washington University, e ele falava, nesse livro, ele citava o caso. Esse livro é muito bom, recomendo ler. Ele citava a metodologia de um psiquiatra e consultor canadense chamado Elliot Jaques. E eu vi que as coisas que ele falava sobre o Jaques batiam perfeitamente com aquilo que ele sabia pela metodologia do padre lá, né? Que tinha que ser daquele jeito. Que a visão sistêmica enxergava isso, por exemplo, como se eu fosse dizer que ele enxergava por aqui e o Jaques estava enxergando esse mesmo evento por aqui, mas estava falando do mesmo copo, né? Tá. E ele falava sobre a distribuição das tarefas dentro de uma organização e como isso era importante e como isso tinha que ser feito de uma forma cientificamente bem feita e bem validada. Porque o que ocorre? Né? Todos talvez já estejam familiarizados com o fenômeno Dunning-Kruger. O fenômeno Dunning-Kruger é um estudo que foi feito por dois professores da Universidade de Cornell que estudaram um caso muito doido. Um cara chamado MacArthur Wheeler roubou 2 bancos no mesmo dia sem usar nenhuma máscara. Aí prenderam ele, identificaram ele, né, na fotografia, prenderam ele de noite e ao invés dele reclamar, dizer que não tinha sido ele, não, ele falou assim, não, mas eu passei o suco de limão na cara. E aí os caras falaram, como assim, velho? Ele achou que se ele passasse suco de limão, as câmeras não iam fotografar ele. Os caras acharam que ele tinha fumado uma maconha estragada, né? E fizeram uns testes nele, mas viram que ele não tinha tomado nada, não. Ele só era muito enganado sobre as propriedades de invisibilidade do limão. E aí os dois cientistas da Universidade de Cornell acharam que esse cara era muito doido, resolveram estudar esse caso dele e viram que essa loucura dele é uma loucura muito disseminada, né? E viram que a maior parte de nós tem uma dificuldade de perceber quando nós somos incompetentes em algum assunto. Porque quanto a gente menos sabe de uma coisa, mais confiante na nossa sabedoria nós somos, não sabemos nada. Sabe a ignorância, né? Quando você não tem o conhecimento, ou seja, não me leva a mal, você é ignorante, você passa a ter certeza de algo. Quanto mais você sabe, menos certeza você tem. Exatamente. Mais questionador somos, né? Então isso leva muitas vezes a um problema que é o duplo espelhamento do efeito Dunning-Kruger. Se uma coisa é fácil para você acha que é fácil para o outro, porque é fácil para você automaticamente espelha isso no outro. Só que se ele não tiver a capacidade, ele concorda. E nem sempre ele está certo. Então muitas vezes isso nas organizações leva a um processo de delegação muito mal feito, porque alguém que é muito capaz, delega uma tarefa complexa a uma pessoa que não dá conta de executá-la e essa pessoa acredita que dá. Então, um acredita que o outro é capaz, o outro é incapaz, mas ele acredita que também é capaz e isso é uma mistura explosiva que ocorre em muitas organizações todo o tempo. Se nós pensarmos numa empresa como algo que tem que ser feito, digamos assim, que é cumprir com o objetivo dessa empresa, seja lá o que for, uma escola é ensinar, se for um banco sei lá, aplicar o dinheiro dos clientes, se for uma indústria produzir um determinado objeto, etc. Tudo dentro dessa empresa, na verdade, conflui para que a gente possa entregar esse objetivo. E isso nada mais é do que pegar as tarefas do lado de cá, entregar para as pessoas e elas se executarem. Mas para isso nós temos que ter uma ciência nesse processo de delegação de maneira correta. E quantos de nós, empresários ou clientes, nos deparamos com funcionários que não dão conta de executar, por pura incompetência, a tarefa que lhes é designada, né? Sobre a ignorância, até que a gente falou um pouco, eu visto esse caso de olhar e não entender porque não dá para executar tal tarefa, que dentro da ciência, chamava Prospere, eu fazia somente o quê? As tarefas. Eu executava a parte técnica dentro das empresas, ensinava, educava, montava, criava todos os indicadores, dashboard financeiro, montava toda a operação de precificação, de não sei o que. Uns andavam, outros não. E na minha mediocridade daquele momento, mediocridade vindo de mediano, o meu conhecimento ele não era tão profundo. Uma vez, cheguei em casa chorando e a Marina estava estudando justamente o estudo desse padre
Nem estava ainda nessa época disso, estava? Já. Tava. E daí ela falou assim, ó, o buraco é mais embaixo. Ela não falou esse termo, porque ela não fala isso. Mas na minha cabeça ela falou, o buraco é mais embaixo. Tipo, você não vai resolver nada ali porque existe um dilema muito mais profundo ali. Exato. E daí eu falei assim, não, a gente não chegou a discutir nada, mas eu cheguei e falei, amor, então me ajuda. Porque eu tô quase abrindo mão desse cliente, eu vou sair fora dele. Isso que é uns 3 anos atrás, para 4. Eu vou abrir mão dele. Eu não sei lidar com esse tipo de pessoa. E aí a Marina também foi lá conversar com ele. E as coisas começaram a mudar. A gente começou a ver a profundidade numa gestão financeira justamente... Porque são pessoas. Esqueceram desse detalhe. Só faltava isso. Não são planilhas, né? Não são os números, né? Só faltava isso, você acredita? Teoria geral da administração, só esquecer as pessoas. Só esquecer as pessoas. E pior que você vem falando das instituições, eu estudei em várias dessas. E assim, é vergonhoso, em nenhuma delas eu aprendi sobre isso. Eu sou old school, eu tenho 41 anos. Então, quando eu aprendi, hoje eu acredito que na literatura já tem muito mais sobre isso. Aquele último curso lá da PUC falava sobre pessoas, felicidade, amor. A última pós-graduação que eu fiz de M&A e Equity, daí é muito legal, tem até o estudo de Harvard sobre o amor, sobre a felicidade, o impacto que gera nas pessoas. 75 anos, é o estudo mais antigo. Né? E sobre o estudo da capacidade humana. Daí eu falei, devia ter ensinado isso antes. Mas desculpa, é só fazer um gancho. Perfeito. Porque justamente a sua história, você conhecendo isso, ela tem muita semelhança com a nossa. E foi aí também que a Marina acabou de conhecer nas redes sociais. Esse cara é muito famoso. E daí a gente começou a seguir. Daí as suas dores que você ali em grupo fazia simulações. Eram as dores de vários clientes. Sim, claro. Sim. E nossas, né? As pessoas são muito diferentes, só que não. E nossas. Tudo vai cair no mesmo lugar, né? Isso que é muito louco, né? Só o quê? Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com essa técnica e começaram a vir famílias, e essas famílias muitas vezes tinham uma empresa pregada, né? Entendeu? A empresa estava pregada, né? E eu não queria dar pitaco errado, né? Não queria falar bobagem. Então eu comecei a estudar seriamente sobre isso e comecei a procurar respostas. Isso me levou a esse trabalho do Jacques, né? Em última instância, quando eu achei ele trazia muitas respostas. Como é que a gente nivela a capacidade da pessoa, né, com a tarefa em questão? Então eu criei um modelo e comecei a trabalhar com consultoria. Eu chamei esse método de refine, né, porque eu acho que eu não faço uma coisa muito grande, eu só ajudo a refinar a disposição das pessoas dentro da estrutura. E ao fazer isso, ajustando as tarefas para as pessoas, que eu chamo de gestão da complexidade, que é isso, né? As tarefas têm distintos níveis de complexidade, nós vamos balancear, então, as tarefas que as pessoas têm que fazer com a capacidade delas. Quando eu faço esse casamento bem feito, as performances melhoram muito, porque lógico que a gente tem que ter processo, lógico que a gente tem que ter números, lógico que a gente tem que ter tudo que a gente tem que ter do ponto de vista técnico, mas se, apesar de tudo isso feito, as coisas não andam, é porque provavelmente nós temos uma falta de equilíbrio entre a complexidade das tarefas de um lado e a capacidade das pessoas de executar essa complexidade do outro lado. E aí eu acabei me movendo para o âmbito da consultoria, né? Disso desdobrou que depois eu me tornei uma espécie de deal maker, né? Assim, eu tenho outras atividades hoje como investidor e como homem de negócio, assim, como Legal. Que fizeram com que eu chegasse nesse momento. Hoje, nosso contexto que fez a gente te chamar, eu vou jogar a real aqui. Marina um dia me liga e fala, viu, vou contratar a Refine do Décio. E eu, dentro da engrenagem, tá. Vai vendo. Nem sabia o que ela estava falando, porque não me veio a cabeça o nome da empresa, o dela. Na verdade, conta. Ele estava estafado, de saco cheio. Aí ele respondeu no automático. Tudo!
Essa é a verdade que não é bonitinha, que não vai falar que não. Puto, porque ele estava cansado e não via saída. Uhum. E aí eu falei, bom, a gente tem que ver uma saída aqui, que não é a gente não somos nós que vamos enxergar isso, tem que ser uma pessoa de fora, que tem uma visão daqui, de nós. Uhum. E aí eu falei da Refine, que eu tinha feito o curso, que eu achava incrível, toda a sua visão de negócio, e ele topou. Já, quando a pessoa tá puta, sabe? Mas só Me traga logo aqui. qualquer coisa que resolva isso aqui. Mas olha que louco, qual que era a justificativa? O que tinha me deixado emputecido naquele dia? Um monte de cliente querendo fechar a controladoria, graças a Deus a gente crescendo muito, crescendo. E eu cheguei e falei, não vai entrar mais nenhum cliente, não vai entrar mais nenhum. Porque quanto mais cliente, mais problema. São mais pessoas me procurando o tempo todo e eu não tenho vida. Eu não consigo, eu chego à noite, na hora que eu deito na cama, ainda tem um monte de WhatsApp lá, um monte de coisa, e eu assim, pirando. Eu falei, se para crescer a empresa é assim, porque a gente estava crescendo em equipe, isso, aquilo, mas eu não tinha a maturidade que eu gostaria que você explicasse aqui, de, tipo assim, uma pessoa de um certo nível de cognição, ela quer falar com outra pessoa de certo nível de cognição. Para mim não fazia sentido eles pularem os controllers e quererem falar comigo, sendo que os controllers têm total autonomia e conhecimento e competência para conversar sobre vários assuntos que ele poderia ter perguntado ali no grupo de WhatsApp, para o time ou nas reuniões. Mas ele queria aquela meia horinha, 5 minutinhos. Eu tinha muitos disso. Hoje, graças a Deus, tudo está melhorando muito. Então eu falei, não quero mais. Isso foi a virada de ano. E aí aconteceu outra coisa. Na virada de ano, de repente a gente estava sem clientes. Na virada de ano. Aí eu falei, viu, como assim? Uma hora a gente não está conseguindo atender. E agora, final do ano passado, entrando 15, 20 novas empresas. E agora não tem mais cliente. Aí ele começou a contar um monte da história da carochinha, né? Aí eu falei, amor, mas agora eu quero que você me responda com toda a sinceridade do mundo. Você quer cliente? Ele com toda a sinceridade? Não. Chorando. Não quero. Aí tá por quê? Quanto mais cliente, mais problema, mais bucha, mais viagem, mais falta de tempo pra mim. Lá. E eu pego a dor. Aí eu falei, não pode continuar assim. Problema meu. O cliente vem aqui, ele senta chorando, ele conta a história, que o pai, que o vizinho, que o tio, o vô roubou, não sei o quê, ou que ele tá sem caixa para a próxima folha de pagamento. Então, eu tava somatizando tudo isso em mim. Uhum. Por mais que eu monto toda a estratégia, eu desenho com a pessoa, eu construo isso, eu não deveria estar pegando a dor para mim. E eu, até hoje, não vou mentir, eu tenho ainda um pouco disso, eu pego muita dor para mim. Bom, mas cortando de lá para cá, né, Décio, o que é muito legal a gente trazer é o que é a Refine, como é que você trabalha, porque assim... Beleza. Como você fez e está fazendo aqui na Sense o upgrade, principalmente desse novo mindset nosso. Beleza. Então, basicamente, o que eu aprendi é que quando você está dentro de uma organização ou de uma situação difícil qualquer, né, tudo parece confuso para nós. Nós somos assoberbados pela complexidade do problema e não conseguimos ver a luz no fim do túnel. A gente consegue ver, muitas vezes, o efeito doloroso disso, seja na forma de um fluxo de caixa negativo, ou seja, numa saída de muitos funcionários, colaboradores importantes, ou seja, na falta de um cliente, ou qualquer outro sintoma que nos apresente naquele momento, nós achamos que aquilo é o problema, mas aquilo não é o problema. Aquilo é o efeito do problema. Isso. Perfeito. E nós, quando temos que abordar isso, como na cirurgia eu também sabia, você não pode simplesmente pegar o paciente e meter na faca no bucho dele e dizendo assim, vamos abrir para ver o que é, né? Não é assim. Principalmente porque na medicina tem, assim como na vida, umas coisas muito estranhas. Por exemplo, se você tiver uma dor na vesícula, você não vai sentir uma dor no local da vesícula, você tem uma dor nas costas do lado, daqui, ó, do outro lado, tá? Então, às vezes, você tem um sintoma que está num outro lugar, que indica para você uma coisa que falsamente faz você acreditar que ali está o problema. Para isso, então, nós temos que abordar qualquer problema que nos apareça a partir de uma visão
sistemática, vamos dizer assim. Nós temos que ter um método para a gente poder atacar aquilo e não abrir o lugar errado, tá certo? Imagina se o cara está sentindo uma dor nas costas e eu vou abrir as costas dele, na verdade ele precisa tirar a vesícula, está do outro lado da barriga. Então, aqui, comparativamente, eu estabeleci ao longo do tempo, então, uma metodologia. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que definir é responder as minhas chamadas 3 perguntas mágicas. Eu criei isso para mim. Anota essa é top. Boa pra caramba. Essa aí foi. É boa. Né? E são perguntas simples. Né? A primeira pergunta é o que não fazer. E é estranho, porque na maioria das vezes o cliente quer responder o que fazer. Né? Mas quase sempre ele chegou naquela confusão ali, naquele problema. Porque ele não sabe o que fazer. Não, porque ele está fazendo merda. Claro. Quase que 1000%. É, isso aí, né? Então, nós temos que parar de fazer merda, você está entendendo? Sim. E isso, quase sempre, é algum tipo de dinâmica que está atuando sobre as pessoas e não sobre o negócio. A dinâmica do negócio apenas reflete essa dinâmica das pessoas subjacentes. É estranho dizer isso, porque como homem de negócios, via de regra, o cara quer falar de números, quer falar dos caminhões, das máquinas, do cliente, etc. E você fala, não, peraí, nós temos que falar de pessoas aqui. Sim. E principalmente daquela pessoa que, via de regra, é inexpugnável, o próprio dono. Tá certo? Porque você sabe, né? Se eu tiver um problema na minha vida, a culpa é de alguém. Né? Exato. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, aí, o que a gente descobre rapidamente é que aqueles 3 princípios que eu falei no início, né? Eles estão sendo violados. Alguma coisa ali está acontecendo, tá? Ou seja, ou essa pessoa está mexendo nos vínculos e está excluindo uma pessoa que pertence, que precisa ser levada em conta, ou ela está bagunçando a hierarquia do sistema, ou ela não está sendo capaz de remunerar ou reconhecer meritocracias que são essenciais para as coisas funcionarem bem. E por que isso acontece desse jeito? Por que essa pessoa continua fazendo esse erro sistematicamente? Porque ela está enviesada. Vou explicar isso de uma maneira bem didática. O mineiro adora o enviesado, né? Explica o que é enviesado aqui, porque aqui na nossa terrinha não tem isso, não. Fugir do tema. Vem da palavra bias no inglês, né? Bias, né? Que escreve. Enviés. Eu vou explicar. Vamos imaginar que eu tenho um atirador que está atirando contra um alvo. Tá? Ele tem uma pistola automática, semiautomática, ele atira contra um alvo, tem lá aqueles círculos vermelhos, né? E ele quer atirar no centro da mosca. Então, vamos dizer que ele atire 20 ou 30 disparos e ele acerte lá 10, 15, 20 dentro da mosca e o restante em volta ali, mais ou menos próximo da mosca. Esse cara está acertando, mas ele também está errando. E esses erros, os tiros que ele dispara fora da mosca, quando esse padrão se forma, nós dizemos que ele está errando por variância. Sim. Porque ele não consegue manter o mesmo padrão, sei lá, a mesma empunhadura da arma, né, ou a mesma mira todas as vezes. Esse tipo de erro por variância, ele não me preocupa, tá? Porque a pessoa que erra por variância, ela sabe onde tem que atirar, ela está atirando a maior parte dos disparos dela na mosca, ela só precisa melhorar a pontaria, mas com a prática e o desempenho e a experiência, ela vai se ajeitar. Esse não é o cliente que nos procura, via de regra, tá? O cliente que nos procura é um cara diferente. Ele está atirando os 30 tiros, tudo no cantinho, na beirada do alvo, completamente fora da mosca, totalmente errado. Esse cara, na verdade, ele não está apenas errando, ele está acertando sistematicamente o lugar errado. Ele jura que o alvo é ali naquele Exatamente. É isso mesmo. Tá? Essa é boa. Ele jura. É isso, ele erra convicto. Tá? Então as pessoas chegam para mim e O alvo falam... que mudou de lugar, não fui eu que errei. A pessoa diz para mim, estou fazendo tudo certo, só tem um problema, está dando tudo errado. Aí você fala assim, e por que ele faz isso? Tá? Porque ele faz isso de consciência leve. Ou seja, ele está fazendo uma coisa que, embora não produza os efeitos desejados, ele está tão convicto de que aquilo é a coisa certa a fazer que ele continua fazendo, mesmo que a realidade mostre para ele sistematicamente que os efeitos não vão levar ele na direção desejada. Ele faz isso de boa fé, quase sempre, porque ele traz em seu coração algum tipo de consciência ou crença ou visão emocional, o que seja. Ele tem um repertório, né? Que ele traz de sua família sem perceber e que para ele é a coisa certa a fazer, né? Vou dizer um exemplo meu, que eu posso dizer tranquilamente. Durante muito tempo eu nunca me tornei um negociador de grandes coisas, porque eu achava que, mesmo meu pai tinha perdido uma coisa, meu pai sempre tinha uma mania de querer fazer um grande negócio. Eu falava assim, que merda,
Nunca vai dar certo isso. A gente não ganha, não pode ganhar 10 milhões, 20 milhões numa única negociação, né? Então, eu nunca tentei fazer uma negociação de 20 milhões, de 10 milhões, nunca, na minha vida. Tá? Afinal de contas, eu não dizia que meu pai estava errado. Então, eu nem cogitava a hipótese de que eu pudesse, um dia, ganhar uma alta soma de dinheiro numa única transação. Então, no momento em que eu tirei isso do meu coração, aí eu pude fazer negócios, onde eu ganhava uma soma absurda de dinheiro numa única transação. Mas eu não poderia fazer isso antes por causa do ponto cego. Por causa do ponto cego, do viés. Vocês estão me entendendo? Esse viés faz com que a gente atire sistematicamente no lugar errado. E ainda mais, de consciência leve. A gente tem certeza que nós estamos fazendo a coisa certa, mesmo que os resultados mostrem para nós que não. A realidade vai me desculpar, mas é o juízo último da história. Se a realidade te mostra que não está funcionando, é porque você está fazendo merda, velho. Ponto e acabou. Tá? O resultado é esse. Se você está certo, o resultado tem que estar certo. Então, o que acontece? A pessoa faz uma bobagem e justifica a bobagem, dizendo que ele está certo, porque ele tem uma boa justificativa para a bobagem. E é isso, tá? Então, minha primeira coisa é sentar com esse cara e entender qual é a bobagem que ele está fazendo sistematicamente, tá? Que precisa ser interrompido. Né? Via de regra, isso bate com aquelas 3 leis lá, aqueles 3 princípios que eu falei. Esse é o que não fazer. Esse é o que não fazer. Se esse cara parar de fazer isso, a vida já melhora bem. Você está entendendo? A vida já melhora bem. Tá? Legal. É verdade. Por exemplo, o cara paga mal sistematicamente o funcionário, ninguém que tem boa capacidade fica na empresa dele. O cara está super sobrecarregado porque não tem nenhum funcionário capaz de boa capacidade que consegue resolver problemas mais complexos, porque ele só contrata gente de cabeça de baga porque ele não quer pagar o que essa pessoa precisa receber para ficar ali. Tá? E aí ele tenta provar para você que não tem empregado bom nesse mundo. Lógico, tem, mas ele custa caro, né? Exato. E aí esse cara precisa parar com isso. Vocês estão entendendo? Então, responder essa primeira pergunta é crucial, porque se não responde essa pergunta, não adianta pular para a segunda. Porque o cara está tão ocupado fazendo merda que você não consegue ajudar ele a fazer a coisa certa. Então, a primeira pergunta é crucial. O que não fazer? Tá? Então, uma vez que a gente responda essa pergunta e detenha o sujeito, ainda tem um segundo ganho. Concorda comigo que para fazer uma coisa, você gasta energia, tempo, recurso? No caso de você responder o que não fazer, você simplesmente tem que parar de fazer. Então, ao parar de fazer, você já economiza o tempo, a energia, o recurso que você estava gastando fazendo aquela bobagem. Entendeu? Sim. Então, você tem um duplo ganho, desculpa. Você deixa de ganhar os resultados ruins por estar fazendo bobagem e ainda recupera de volta, economiza os recursos que você estava gastando para fazer a bobagem. Então, você dá uma alavancagem. A segunda pergunta é o que fazer. Essa pergunta só pode ser respondida e implementada depois que você conseguiu garantir que o cara não está fazendo uma grande bobagem. Né? Ou seja, quando você respondeu bem a primeira pergunta. Estamos nessa? Sim. Uma vez que a gente entra na segunda pergunta, então nós temos que entender que um negócio de uma empresa é entregar o que quer que seja, que é o objetivo dessa empresa, seja o serviço, o produto, whatever. Tá? E, para isso, nós temos que dar tarefas para as pessoas competentes fazê-las. Ou seja, a segunda coisa que nós temos que fazer é muito simples, dar a tarefa no nível de capacidade que as pessoas têm para executá-la. É simples assim. Né? Porém, não é tão simples, porque na maioria de nós temos um erro na hora de avaliar a capacidade de competência das pessoas de fazer. Nós achamos que, por exemplo, uma pessoa que é muito comprometida, né, ou que é muito estudada, ou que tem uma boa relação interpessoal, que ela automaticamente será capaz de fazer a tarefa. E aí, quando ela não faz, nós atribuímos ou a falta de comprometimento ou a um problema emocional qualquer dessa pessoa. E existe uma variável na qual a Refine se especializou em pesquisar, que é a capacidade cognitiva. Existem gráficos e métodos de mensuração da capacidade cognitiva que mostram para nós que as pessoas não são iguais no quesito cognitivo. Né? Existem pessoas que não dão conta de fazer certo tipo de tarefas e ponto final. Piaget, que foi um grande estudioso do desenvolvimento neurológico das crianças, mostrou, por exemplo, que você pode fazer provas de desenvolvimento neurológico numa criança e você vai descobrir que elas não dão conta de fazer certas tarefas em certas idades. Por exemplo, uma criança de 8 anos geralmente não dá conta de compreender o que é volume. Então você pega 2 copos, 2 recipientes, você pega a mesma água, despeja num copo maior, num copo menor,
eles têm o mesmo volume, mas a criança acha que porque o formato do recipiente é diferente, agora a quantidade de água também vai ser diferente. E você pergunta qual copo que tem mais, ela fala assim, agora tem esse. Aí você muda de copo, ela fala, agora tem esse. Ela não percebe que é a mesma quantidade, ela não tem uma noção de volume e não adianta explicar para ela que aquele volume é igual, porque ela olha e fala assim, claro que não, claro que isso aqui tem mais água. Esse tipo de limite, né, ele existe para algumas pessoas em relação a certos tipos de tarefa. Então, algumas pessoas simplesmente não conseguem fazer análise, né? Algumas pessoas não conseguem, por exemplo, enxergar e desenhar processos e etapas seriais de trabalho. E é assim. E a distribuição disso na população em geral... Mesmo adulto, mesmo já um empresário consolidado. Exatamente. Se vocês pegarem um vídeo no YouTube, que é excelente, tem assim, velho macho na audiência. Pega aí no YouTube, velho macho na audiência. Mostra um senhor de, sei lá, mais de 60 anos, provavelmente, sendo entrevistado por uma juíza, e ela vai entrevistando ele sobre um negócio, um conflito que ele teve com a mulher, e o cara fala assim, não, eu já matei 2, mas eu fui absolvido. Ela pergunta, e você vê que a comunicação não se estabelece, porque a juíza fala num nível muito alto, a uma certa altura ela pergunta para ele, o senhor bebe? Ele fala assim, eu bebo, porque se não beber eu morro de sede. Ele não consegue fazer a generalização de que ela está perguntando se ele bebe bebida alcoólica costumeiramente, entende? Então, cara, ele deve ser um nível muito baixo. Primário, e ela um nível alto. Então aí se estabelece um gap, que a gente fala, uma lacuna. Eu falo uma coisa e a pessoa entende outra completamente diferente, porque eu não estou descendo ao nível da pessoa. E aí é o que é o ponto, tá? Porque quando você mede a capacidade, nós temos metodologia para fazer isso com uma precisão de 97%. Você mede a capacidade cognitiva da pessoa, você vê que ela está recebendo uma tarefa acima da capacidade de execução dela, então nós temos que corrigir isso. E nós temos 2 jeitos de corrigir. Ou eu vou contratar uma pessoa mais capaz para fazer aquela tarefa mais complexa, ou eu vou pegar aquela tarefa mais complexa e vou picotar ela e tornar ela mais simples para que essa pessoa, mesmo sendo menos capaz, dê conta de executá-la. Ora, quem tem que fazer isso? Quem está embaixo e recebeu a tarefa ou quem está em cima e que passou a tarefa? O dono. Sim, claro. Esse é o ponto. Então, normalmente, quando o sujeito não dá conta de executar a tarefa, você xinga ele de tudo quanto é nome, fala que ele é uma anta, que não sei o que, tá? E só que não adianta nada. A responsabilidade de delegar é tua, você que passou a tarefa para o cara. Se você pôs uma tartaruga lá em cima da árvore, tem uma tartaruga em cima da árvore, ela não chegou lá voando. Alguém botou ela lá. Exato. Então, se você que deu a tarefa para a pessoa e ela não está dando conta de executar, o responsável não é a pessoa, é você que delegou corretamente. Eu falo que politicamente isso acontece muito, né? A gente tem um contato com uma pessoa que ela está bem linkada ao mundo político, apesar da gente não se envolver, e ela fala assim, né? Tem tanto jabuti em cima da árvore, ela fala. São pessoas que no qual o nível dela era para estar ali, né? Ela não tem conhecimento para subir na árvore, mas ela tá. E daí eu brinquei com ela, falei assim, mas você não viu nas empresas, porque você está no mundo político, eu estou dentro das empresas. Mesma coisa. As empresas têm muito jabuti em cima da árvore também. Mas principalmente empresa familiar, né? Empresa familiar, a pessoa, infelizmente... não é porque você é meu irmão, não é porque você é meu irmão ou meu filho que você tem capacidade. Eu lembro de uma vez que eu fui chamado para fazer um trabalho numa empresa de genética animal, uma empresa regional grande. E o senhor que me contratou, ele queria pôr o filho muito jovem no conselho de administração. E eu disse, bom, primeiro nós temos que ir lá e medir ele para ver se ele pode assumir essa posição. Então esse senhor olhou para mim assim, assustadíssimo, e disse, e se eu descobrir que ele não tem capacidade? Eu falei assim, quando o senhor quer descobrir? Agora que eu posso, né, podemos fazer alguma coisa para lidar com isso, depois que o senhor colocar lá e ele fizer um estrago violento, perder muito dinheiro e, né, estragar a organização como um todo. Exato. E aí nós temos que ajustar isso, né? Então, geralmente, quando a gente faz isso, a gente vai encontrar desarranjos, porque quando alguém me chama lá é porque alguma coisa não está bem. Então, a gente vai encontrar buracos de capacidade ou falta de gente capaz em alguns locais. E aí o que a gente faz primeiro é buscar ajustar as tarefas às pessoas existentes. E só aí, depois que a gente fez isso, né, é que a gente vai, então, eventualmente precisar preencher isso contratando alguém mais capaz, porque não tem algum dentro do sistema que possa fazer. Muitas vezes só de rearranjar as tarefas, né, uma pessoa que às vezes tem isso também, uma pessoa capaz está sendo entregue a ela uma tarefa de menor importância ou complexidade, você redistribui as tarefas e faça a luz, sabe assim? A pessoa fala assim, pô,
está muito melhor agora e tal, agora as coisas funcionam. E aí vem a terceira pergunta, que é uma vez que a gente identifica isso, né, a pessoa fala, bom, então tá pronto, agora é só fazer, né, não? Tá? Aí que eu espero. Porque ainda tem um outro ponto. Você precisa fazer isso de uma forma que seja ordenada e estável, porque quando você vai mexer num sistema complexo, é igual um móvel, né? Quem tem móvel assim, você cutuca um trem e o sistema inteiro mexe, né? Então, quando você faz uma mudança no sistema empresário, você tem impactos em vários setores, né? E o que acaba acontecendo é, você precisa fazer isso de uma maneira ordenada para que a empresa possa ser corrigida. É como se corrigir um avião voando, né? Você tem que tomar muito cuidado, senão você derruba o avião, tá certo? Perfeito. Então, essa intervenção ela precisa ser feita segundo um jeito de fazer que não produza mais caos do que a gente pretende corrigir, tá? É muito comum que quando as pessoas vêm e eu faço uma avaliação, elas ficam paranoicas, elas acham que eu vou fazer uma coisa que vai desarranjar, que vai demitir, que vai ser, mas eu não tô para lá, não tô para isso, né? Não tô lá para foder os caras. Eu tô lá para poder ajudar as pessoas a ajustar melhor as tarefas e as pessoas. E essa é a ética do processo. No fundo, eu continuo sendo médico, entendeu? Exatamente. Sim. E aí, a terceira pergunta é onde a gente vai começar, tá? E para isso nós precisamos entender que todo sistema organizacional, toda empresa, ela tem um fluxo de tarefas. Ou seja, a empresa é um grande fluxo de tarefas em sequência, onde eu entro com os insumos de cá e tenho um produto final do lado de lá. Seja isso uma empresa de serviço, de produto, o que for. Eles têm steps no meio do caminho que têm capacidade de entrega diferenciados. Um elo dá conta de produzir mais, outro dá conta de produzir menos, né? Sim. E, por incrível que pareça, isso pertence a uma teoria que foi criada nos anos 80, 70, sei lá, um físico israelense chamado Eliyahu Goldratt, e ele criou uma coisa chamada teoria das restrições. Muitas pessoas que fazem administração já leram um livro dele, chama-se famosíssimo, chama-se A Meta, né? Sim, eu tenho. E A metodologia Toyota hoje é uma derivação disso. É uma derivação da Meta. E ele publicou muito mais outros livros, né? O Goldratt deve ter publicado alguma coisa perto de 20 e tantos livros, eu li todos, né? Fui lá nos congressos da teoria das restrições, etc. E aí eu entendi que com a teoria das restrições nós sabemos exatamente onde fazer a intervenção de maneira que ela não produza mais caos. O gargalo. Exatamente. Nós vamos atuar sobre o gargalo, porque o gargalo controla o sistema. E aí vamos dar um passo para trás na pergunta anterior. Por que isso é tão importante? Tá? Digamos que eu tenho um fluxo de tarefas e ali naquele determinado lugar eu tenho uma pessoa que deveria fazer uma tarefa mais complexa, mas essa pessoa não consegue fazer. Então o que acontece é que essa pessoa se torna o gargalo de um fluxo de tarefas onde não deveria existir um gargalo. Ou seja, nominalmente aquele sistema deveria ter capacidade de entregar aquela tarefa, mas aquela pessoa, por causa de sua incapacidade cognitiva, não consegue fazer aquela tarefa no nível de complexidade exigido. O resultado disso é que essa pessoa passa a controlar o sistema. Pense, se você deixar, por exemplo, num prédio de negócio, um business, né, um prédio cheio de torre de escritório, se você puser um porteiro anta lá embaixo, ele não deixa ninguém subir. Né? Ele vai argumentar que ele está simplesmente cumprindo os parâmetros de segurança, mas na verdade ele engargala o prédio inteiro e as múltiplas companhias que estão ali dentro. Ou seja, independente do nível da companhia, independente do quão competente essa companhia esteja, o porteiro pode ser o efeito limitante, né? Sim. Então é muito perigoso ter uma pessoa incompetente numa determinada posição, porque você não sabe qual o impacto à frente isso pode ter no fluxo de trabalho dessa organização. Dessa forma, a teoria das restrições nos dá a clareza de como a gente faz a intervenção, no sentido de onde a gente começa e como é que a gente progride o processo. Por exemplo, hoje nós estávamos falando aqui da ciência, né? Sim. E a gente identificou um gargalo e logo você fez exatamente o que todo mundo quer fazer. Identificou um gargalo, nós queremos aumentar a capacidade naquele ponto do gargalo, sem ter verificado primeiro como é que nós podemos otimizar a capacidade já instalada antes de fazer isso. Eu achei fantástico a sacada de você hoje
Eu tinha visto isso na Fundação Getúlio Vargas, uma matéria que chama Bolotiar. Não sei se você já ouviu falar. Um professor meu, ele era diretor da Johnson & Johnson, na Fundação Getúlio Vargas, e ele tinha um outro termo, ele se chamava de bolotear. Você pega uma bola grande, como se fosse uma bola de espuma, e você faz pequenas bolas menores que aquela mesma espuma, porque daí fica mais fácil de carregar. E hoje, na hora que a gente desenhando aqui, o gargalo nosso está no input de dados no sistema, e eu falei, aqui trava, aqui geralmente trava os clientes e tudo mais para ti, até para contextualizar. E eu falei assim, aqui eu estou dizendo que você tem que contratar cada vez mais para não criar gargalo aqui. E daí você falou, que eu achei fantástico, que não, a gente tem que pegar esse critério, esse contexto, e picar ele em contextos menores, que ele automaticamente diminui a complexidade. Eu achei, assim, uma sacada fantástica e está de parabéns aí. Isso permite que a gente entenda que nós temos que ajustar a nossa estrutura à realidade. Volto a dizer, né? Lembra do viés lá atrás, né? Uhum. Então, ao invés da gente tentar fazer com que o mundo se adapte a nós, né? Nós temos que entender como é que o mundo funciona, né? Bacon falava isso, Francis Bacon dizia, se você quer controlar a natureza, primeiro você precisa obedecê-la, né? E precisamos entender, então, que a natureza humana dá para nós uma certa distribuição de cognição na população em geral. Isso significa que certos níveis de complexidade, quando vai subindo a complexidade das tarefas, vão ter escassez cada vez maior de pessoas. Sim. Então, se nós sempre acharmos que a solução para uma tarefa mais complexa é contratar uma pessoa mais capaz, rapidamente a gente se esbarra no muro, que a gente não vai encontrar essa pessoa disponível, né? Então, o que nós temos que fazer muitas vezes é saber gerir a complexidade das tarefas para que a gente não tenha que contratar necessariamente pessoas mais capazes e, consequentemente, também pagar essas pessoas, o que se torna um desafio para os custos e fluxo de caixa da companhia. Né? E é uma coisa que eu sempre disse para ele, que eu aprendi com você, né? Se a gente não faz isso, também as pessoas mais complexas, elas não querem pegar as atividades de baixa complexidade, elas ficam de saco cheio, que é o que mais tem. Ela se frustra e sai fora da... Vai embora. Vai embora. Isso nos permite, por exemplo, tem uma empresa aqui em São Paulo, é uma empresa de varejo, né? Nós aplicamos uma metodologia full lá. E é uma empresa de varejo, um supermercado grande, tem 2 lojas, eles têm um nível de lucratividade por metro quadrado dos melhores do país. E eles tinham um problema grave de turnover interno, porque no supermercado, no varejo, isso é um problema sério. Você contrata o cara, ele não ajusta naquela função, ele vai embora e contrata outro. Isso é uma dinheirama, porque esse cara entra, fica 90 dias improdutível ali dentro, depois você manda ele embora, contrata outro, tenta de novo. Exato. Nós conseguimos reduzir o turnover dessa empresa em 60%. Caramba. É muito dinheiro e muita dor a menos para todos os envolvidos. Porque não é bom nem para o cara que entra, não é bom para os caras que estão lá dentro, não é bom para ninguém, né? Não. E esse movimento, ele é perfeitamente feito a priori, quando você sabe o que você está procurando. Ou seja, quando você sabe o nível da função em termos de complexidade e o nível da pessoa em termos de cognição, para parear isso e não contratar a pessoa nem acima nem abaixo, porque nenhuma das duas coisas resolve, entende? Ele tem que estar ajustado para que o sistema funcione perfeitamente. Eu queria dizer ainda algo sobre a questão do dinheiro, né? Muitas vezes eu vi que as pessoas querem resolver um problema, por exemplo, de pessoas, aumentando os incentivos. Tá. Ou seja, eu resolvi que eu preciso de gente mais complexa, ou preciso de um trabalho que tem que ser feito X ou Y. Então eu acho que, como é que eu vou resolver isso? Eu começo a pagar mais as pessoas. Tá? E eu te pergunto, se eu pagar um jabuti um pouco mais, ele voa? Boa. Né? Então, a maioria das vezes, o que acaba acontecendo aí são muitos erros frequentes. É assim, pagar mais pessoas, por exemplo, promove o melhor funcionário de uma área para ser o gerente daquela área. Aí esse cara não dá conta de ser o gerente, eu tenho que mandar ele embora porque eu não posso voltar à posição anterior. E agora nem tenho um gerente para cumprir o que eu precisava e ainda perdi o melhor funcionário que eu possuía. Né? É aquilo que eu falei para você na hora do almoço. Né? Às vezes o nosso anjo da guarda ele tem que disfarçar de diabo, porque se não for assim, ninguém escuta ele. Eu achei isso máximo.
Então, nós É verdade. Né? temos que escutar os sintomas do sistema, né? Ou seja, os problemas que estão acontecendo, não como um problema em si, mas como uma manifestação de que nós precisamos fazer uma melhoria em alguma coisa. Do contrário, nós nem resolvemos aquele problema que se apresenta, nem como muitas vezes temos que arrastar vários outros problemas que decorrem daquele problema, né? Então, não saber delegar corretamente, não saber promover corretamente, segundo um critério científico, porque se já tem a tecnologia existente, para que nós temos que ficar chutando, inventando a roda de novo? Tá? É uma coisa que você tem que vir a pé, não precisa, você já tem Uber, né? Não precisa, paga o Uber ali, 2 pratos, te leva para lá e para cá. Não precisa inventar, não precisa ir a pé, né, à toa. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas sofrem muito, o empresário sofre muito, porque ele fica metido na realidade operacional do negócio dele, então ele não enxerga que existem pessoas legais e bonitas igual eu para ajudar ele a resolver esse problema. Fantástico, Décio. Muito bom. Décio, eu tenho uma última perguntinha. Eu sei que nosso tempo está acabando. Hoje a gente tenta estar sempre resolvendo o caos. Mas o caos, e assim, vindo de um físico, eu gosto de dizer que o atrito que move o mundo. O atrito que faz tudo acontecer. O atrito que gera filho, né? Não é? Né? Então, se não fosse o atrito, as coisas não teriam graça. Eu digo a mesma coisa, eu digo assim, as pessoas falam assim, mas isso traumatiza as pessoas. Eu falei, a vida é trauma. Você tem uma coisa na boca chamada dente, é para poder mastigar, você pensa, é para triturar o alimento mesmo, a vida é trauma. E a partir do momento que você resolve um gargalo, existe uma teoria de que outro aparece. A partir do momento que você demite uma pessoa do seu time que por algum motivo ela não está ambientada por causa que o grau de cognição, ela foi posta ali de maneira errada, seja lá o que for, uma outra pessoa aparece também deslocada e sempre tem uma deslocada e sempre tem um novo gargalo no sistema. Eu venho dando uma lida a respeito disso já há um bom tempo, porque em física, em termodinâmica, isso não acontece, a não ser que você coloque um corpo diferente dentro daquele sistema. A entropia. Qual que é a entropia, assim, olhando, dizendo para um ecossistema, uma empresa, que faz com que sempre crie novos? Primeiro, é o cliente, porque cada dia vem um cliente novo. Ou é uma situação adjacente da vaidade, do problema do dono. Então, eu nunca sei se a entropia que está mexendo no ecossistema, por exemplo, da Sense, é a minha cabeça e da Marina como governantes da empresa. Se são os clientes, são clientes novos. E um terceiro viés que pode ser um geopolítico, isso, aquilo, que é um cliente assim, muito mais macro. Tem uma resposta bem simples. Como eu expliquei, o viés, né? Ele acontece, ou seja, todo problema repetitivo que acontece dentro de um sistema, ele deriva de uma tomada de decisão que não é capaz de resolver o problema. E, muitas vezes, cria ou repete o problema existente. Certo? Certo. Então, podemos dizer que um problema se torna repetitivo dentro de um sistema de relações quaisquer, se e somente se as decisões que são tomadas para supostamente resolver esse problema não apenas não são capazes de resolver o problema, quanto também sustentam o problema de base. E aí tem 2 desdobramentos disso. O primeiro quase sempre, a tomada de decisão, nesses casos, envolve uma medida paliativa, né, mitigatória, mas que não é suficientemente boa para resolver o problema no nível de complexidade exigido. Você está barrigando. Exatamente. O chulo, barrigar. Então é o seguinte. Você está lidando, não resolvendo. Se, por exemplo, eu tenho um problema que acontece repetitivamente, porque as pessoas. Vou dar um exemplo simples. Em TI acontece pra caramba. Acontece um problema no sistema. O sistema travou. Ao invés da gente ver o que aconteceu realmente, o que as pessoas estão imputando, por exemplo, a nota fiscal errada, etc. Eu vou lá no banco de dados e rasuro o banco de dados para poder fazer o sistema continuar funcionando, eu gero uma inconsistência no banco de dados. Depois isso vai dar um problema em algum outro lugar. E aí todo dia o sistema vai parando, breakando, hoje eu não tenho jeito de tirar nota. Por que não tem jeito de tirar nota? Não sei. Aí o cara vai lá, apaga uma linha do sistema e fala assim, agora vai, né? E cada vez que ele conserta
isso desse jeito, ou seja, que ele faz uma barrigada, que ele faz uma medida mitigatória, ele não apenas não resolve o problema, como ele planta a raiz de um novo problema que vai acontecer mais tarde, geralmente mais complexo, mais difícil, mais intrincado do que o problema original. Certo? Legal. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, isso é um sintoma, problemas repetitivos na organização é um sintoma de que o tratamento dos problemas não está sendo feito no nível de complexidade realmente exigido. Né? Ou seja, eu estou tratando estou botando só um cuspe ali, só um esparadrapo para poder seguir, mas não verdade, não estou tratando as causas raízes do problema. Ou seja, em tese, a origem ainda não foi definida. Exato. E sobre essas 3 origens, pode ser aleatório. Não é nunca aleatório. Não? Então, primeira coisa, o problema não está sendo endereçado no nível correto. Toda vez que você tiver um problema repetitivo, você pode escrever isso que eu falei. Tá? A solução de um problema tem que estar equacionada com o nível de complexidade que o causou. Se você tenta resolver um problema de complexidade, digamos, processual, através de uma medida tática, via de regra, isso vai voltar como um outro problema tático em algum momento. Tá? Ou mais problemas táticos. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma coisa que, né, a gente compreende através da teoria de sistemas, né, que o Bert Hellinger traz para nós claramente. Quando eu elimino uma parte que faz necessidade, que é necessária daquele sistema, essa pessoa ou essa função, ela tem uma razão de ser para ela estar ali, ela não está ali aleatoriamente. Por mais desagradável que nos pareça muitas vezes essa função, ela tem uma razão de ser. Então, eu vou dar um exemplo bem simples e bonito, né? Vocês podem olhar no YouTube aí, tem um vídeo que fala assim, como os lobos mudam rios. Já ouviu falar? Não. O Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, ele eliminou todos os lobos lá no início do século XX. Tá? Mataram todos os lobos e ficaram só os alces, os antílopes, os cervídeos de uma maneira geral, né, que viviam no parque, ficaram livres de predadores. Então, esses animais começaram a comer toda a vegetação do Parque Yellowstone. Tudo, os brotos das árvores, as vegetações ribeirinhas, tudo. E isso começou a fazer com que os rios perdessem os leitos e começassem a transbordar para fora por assoreamento e alagar o parque, etc. Foi ficando uma coisa bem complicada. Na década de 80, sei lá, 70, resolveram reintroduzir os lobos no Parque de Yellowstone. Tá? E botaram, então, algumas alcateias de lobos lá. E embora eles fizessem isso com poucos lobos, não eram tantos assim, rapidamente isso mudou o panorama do Parque de Yellowstone. Porque os lobos ficavam próximos aos cursos d'água e faziam com que, então, os alces, os cervos e outros animais que são ruminantes não ficassem mais comendo a vegetação que estava na beira do rio, por medo do lobo pegar ele. Com isso, toda a vegetação ribeirinha foi restabelecida. Quando essa vegetação voltaram os texugos, os castores, os passarinhos, todos aqueles animais que viviam às custas dessas árvores e dessa vegetação ribeirinha. E eles foram reconstruindo o sistema do rio para cima, a tal ponto que depois de 30, 40 anos, os rios voltaram para o local que lhes era de origem, para o vale normal deles, porque alguns lobos foram introduzidos e modificaram o comportamento dos outros animais completamente. Fantástico. E foi reconstruindo toda a ecologia do vale. Então, muitas vezes nós não gostamos do lobo, sabe assim? Nós achamos que o lobo é ruim. Então, nós queremos consertar o sistema e eliminar uma coisa que faz parte do sistema. Mas aquela coisa, quando eliminada, produz esse tipo de efeitos complexos que muitas vezes não são visíveis à primeira vista. Muitas vezes, quando existem problemas repetitivos dentro do sistema, é porque alguma peça do sistema não foi corretamente alinhada, por assim dizer. Ou nós excluímos uma função, ou uma pessoa que pertencia. Isso tende a produzir efeitos psicológicos muito loucos. Tá? Porque de primeira a gente não vê. Exato. Só mais para frente, se a gente analisa de trás para frente, a gente começa a enxergar. Eu, por exemplo, as pessoas tendem hoje em dia, né, a geração Z aí, tá, eles têm uma verdadeira ojeriza da hierarquia. A hierarquia é essencial, ela está presente em toda a natureza. Mas as pessoas têm uma visão ideológica sobre isso. Sim. Né?
Então, com isso, criam-se estruturas matriciais, onde, aparentemente, nós não queremos banir a hierarquia. Mas a hierarquia existe por uma razão. Qual é? O seu chefe tem que ser uma pessoa que dá conta de resolver problema mais complicado que você dá conta de resolver. Claro. Para isso que ele existe. Tá? Então, quando você não dá conta de falar, você chama o chefe, me ajuda aqui, resolve meu problema aqui. Ó. O chefe vem e te dá uma mão. Mas, muitas vezes, por pirraça de não ter uma hierarquia, nós temos que transformar a organização numa estrutura flat, plana, onde ninguém manda ninguém. Algum tempo atrás me chamaram para dar uma supervisão para um executivo de uma grande empresa. E esse cara estava soltando prego e parafuso pela orelha, velho. Ele estava completamente espirocado. O cara estava com crise de ansiedade, queria morder os coleguinhas dele. Tá? Aí me chamaram lá para me dar um conserto no cara. Né? Falaram que ele precisava de um coach. Eu falei assim, esse cara não precisa de um coach, porque eu sentei com ele e conversei 3 minutos. Eu perguntei, quem é seu chefe? E aí eu descobri que esse cara tinha 3 chefes. Ele tinha um chefe local, um chefe regional e um chefe dotted line, lá na matriz, lá na Europa. Eu falei, beleza, você tem 3 chefes? Ele falou, tenho. E como é que você decide qual dos 3 você atende prioritariamente? Ele olhou para mim e falou assim, o que grita mais. Nossa. Aí eu falei assim, peraí, saí, fui lá na empresa que me contratou para ajudar ele, falei, esse cara não precisa de ajuda minha, você só tem que deixar claro quem é que vai estabelecer a prioridade do trabalho dele. Ele só pode ter um chefe, não pode ter 3, velho. Tá? Então, o que está errado aí? Né? Qualquer pessoa que eu puser nesse lugar, que tiver 3 chefes, você acha, eu vou trocar esse aqui, o Zé, vou pôr o Antônio. O que você acha que vai acontecer com o Antônio? Vai soltar prego e parafuso do menino. Aí eu vou tirar o Antônio para a Maria. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então, quando o sistema não está organizado corretamente, e existe um jeito de organizar que funciona bem, né, quando nós somos muito criativos em criar estruturas muito inovadoras, né, sem levar em conta o que funcionou no passado, né, sem entender que, às vezes, uma coisa que não nos agrada, ela também pertence e tem sua função. Por exemplo, um controle chato. Tem que ter essa função. Né? Tem seu papel, né? Ele tem que ser chato, né? Então, se eu não tiver essas funções presentes, muitas vezes eu vou ter problemas repetitivos e eu troco as pessoas e continua acontecendo aquele mesmo problema. Né? Exatamente. E tem o lance, eu gosto muito assim, né, do termo que quanto maior a árvore, maior a rajada de vento. Eu acho que todos nós aqui, quem estiver nos escutando, empresários principalmente, líderes, governantes de empresa, quanto maior o seu escalão, quanto mais você cresce, maior a complexidade, maior tudo, e mais procura você tem que ter sobre a solução, sobre como evitar o gargalo, né? Não, o gargalo sempre vai existir. Você só muda de lugar. Você só vai ter que minimizar, mitigar. É um conceito que o Goldratt dizia, né? Nós temos que buscar a complexidade inerente do sistema complexo. Isso nos pode talvez falar mais, né? Eu estava falando aqui antes, naquela hora que eu estava explicando, né? Como é que a gente reduz a pergunta para a pergunta essencial primeiro, depois para as perguntas importantes, depois para o resto, né? Então você tem que voltar e entender a simplicidade inerente do sistema. Por exemplo, há muita confusão, e você sabe melhor do que eu, em empresas de diversa natureza, sobre fluxo de caixa e ganhos e perdas, né? E se você não consegue explicar isso para o cara, é difícil para caramba. Tá? Eu criei uma metáfora, porque todo dia aparece um desses para mim. Né? Eles querem que eu faça uma gestão da complexidade. Eu falei, não, peraí. Primeiro você tem que fazer fluxo de caixa, você tem que entender que fluxo de caixa não é lucro, velho. Tá? Né? Você não pode pegar o dinheiro no final do dia e achar que aquilo ali é seu, não. E aí eu percebo que se nós não conseguimos reduzir isso numa metáfora que faça sentido, para a pessoa entender primeiro o essencial e depois, paulatinamente, os outros conceitos, fica muito difícil. Acho lindo que vocês fazem da forma como fazem, porque isso claramente reduz a complexidade num nível que o cara dá conta de manusear. E a partir disso, dá para ele o essencial. E é desse essencial depois o importante, depois o resto, né? Sim. Por exemplo, fluxo de caixa, se fosse um médico assim, eu diria que fluxo de caixa para nós é o sangue. Sim. Seu sangue é seu fluxo de caixa. Você tem 2 litros e tem que circular por aí. Isso. Tá? Enquanto seu sangue está circulando, você tá está feliz. Tá? O que mata a empresa não é perda, não é prejuízo. Porque prejuízo, na minha analogia, é o quanto você engorda ou emagrece. Você pode emagrecer pra caramba e não morrer, se você tiver sangue circulante. Se você tiver fluxo de caixa, tudo bem.
mas você pode engordar também pra caramba e morrer, porque você vai ficar, se tiver uma hemorragia, você fica sem fluxo de caixa. Exatamente. Então, explicar isso de uma forma que seja inerentemente simples, para que as pessoas consigam enxergar o essencial primeiro, muitas vezes salva a vida das pessoas, salva a vida das empresas. Sim. Fantástico. Fantástico. Muito bom. Eu... Sempre uma aula, cada Então, um flash que é uma aula. hoje a gente passou o dia com essa figura aí incrível. Até as conversas dele no telefone a gente fica escutando, porque são E aulas. conversando com pessoas que não eram com a gente, assim, mesmo assim a gente aprendeu muito. É. E eu queria encerrar o Let's Make Sense de hoje com uma coisa que você falou que eu gostei muito. Não foi pra gente, foi no telefone. Que você falou assim, a partir do momento que eu entendo que meu tempo também é um recurso, é um ativo, é um dinheiro, de certa forma, e eu dar meu tempo para você, eu estou fazendo doação, eu consigo compreender de que eu tenho que saber para quem dá meu tempo. Totalmente. E se você parar para pensar isso em qualquer escalão dentro de uma empresa, o quanto cada tempo de cada um está sendo dedicado a cada item, desde da mais baixa complexidade até a mais alta complexidade, uma gestão de ativos, uma gestão de recursos seria também uma gestão de tempo de todos os envolvidos. Totalmente. Se você perceber que, por exemplo, o cara contrata um sujeito que não é tão capaz, porque ele acha que ele está economizando uns tostões. E depois, esse cara não faz o serviço mais complexo. E quem tem que fazer isso? E sobra ainda para o cara cara de que está cima? no nível acima. Então você está pagando mais caro. Dobrado. Você está pagando mais caro para fazer a mesma tarefa. Você está entendendo? Exato. Exatamente. E essa foi a nossa dor, né? Essa nos foi... trouxe até aqui com você. Mas eu agradeço demais sua presença aqui. Agradeço demais. Eu acho que, assim, não só a gente, eu acredito que todo mundo que está ouvindo vai ter um monte de sinapse, um monte de coisa acontecendo, que vai repensar o modus operandi das suas competências. E eu gostaria, se eu pudesse resumir em uma única frase, hoje, o que você faz? Posso falar a minha? No nosso ponto de vista, a gente muda gerações. Porque a partir do momento que eu mudo o mindset, a maneira de pensar do empresário, ele muda a empresa dele, os funcionários dele mudam, a família dele muda, tudo muda, então isso se perpetua. Mas só que eu faço isso num âmbito muito mais financeiro. A minha ótica de controle é a geração de riqueza. Você tem um âmbito que impacta, vai muito mais além, no meu ponto de vista. Você vai mais profundo, você vai acho que no objetivo de ser do ser humano ali, dizendo, né, gata? A Marina também, ela tem uma atuação muito legal nisso, mas hoje ela está nesse contexto sense. E você, como sendo o precursor dela, porque hoje ela aprende muito contigo e eu aprendo com ela, então de tabela eu estou aprendendo contigo, não sei se você está entendendo. Ela estuda, ela faz todos os seus cursos, eu aprendo com ela, e assim por diante. Onde você quer chegar e o que você faz hoje? Não vai dar para falar isso numa frase, mas eu vou tentar resumir assim. Há muitos anos eu li um livro muito bom, chamava-se O que Chamu me ensinou sobre o casamento e a felicidade. E esse livro falava sobre uma domadora de animais que tinha como tarefa adestrar uma orca assassina num oceanário lá nos Estados Unidos. E basicamente o que ela mostrava é que não dá para você treinar uma orca ou qualquer animal perigoso ou agressivo punindo ele. Imagina uma orca, você está lá dentro do tanque, você vai dar um choque nela, machuca ela não fica muito feliz contigo, tá? A chance dela reagir de uma forma que prejudique a sua saúde física é grande. Então, ela aprendeu que ela aplicava uma coisa chamada reforço positivo. E ela depois viu que dava para fazer isso com o próprio marido. Por exemplo. Sacanagem. Não é sacanagem. Veja bem, ela percebeu que
ao premiar o bom comportamento do marido, quando ele fazia o que ela queria, né? Ela, na verdade, obtinha melhor resultado do que tentando punir ele. Por exemplo, reclamar quando ele deixava a toalha molhada no banheiro, era muito melhor. Quando ele deixava a toalha no lugar certo, ela premiar ele pra caramba. E aí ele passava a querer deixar a toalha no lugar certo para ganhar aquele prêmio, né? Eu imagino que isso nos leva a uma remessa antropológica da forma como as empresas são desenhadas. E a grande parte das empresas são desenhadas de uma maneira a ter uma relação comando-controle, que deriva de uma relação de senhor-escravo. Ou seja, eu estou aqui todo o tempo tentando tirar de você o máximo e você está todo o tempo tentando salvaguardar um pouco para mim não explorar você mais do que eu já estou explorando, né? Essa ótica, ela tende a gerar organizações que são indutoras de medo e paranoia. E, por conseguinte, rebaixar o nível de capacidade produtiva. Como eu expliquei mais cedo, né, isso leva a desníveis de produção da ordem de 300% a 400%. Quando você vê, por exemplo, um Nubank valer a valor de mercado, a mesma coisa que o Itaú, sendo que o Nubank deve ter umas 10 vezes menos gente lá dentro, é óbvio que o Nubank está fazendo uma coisa mais certa que o Itaú. E isso tem a ver com a forma como as pessoas são gerenciadas. Ou seja, quando nós, ao invés de gerenciar por medo e paranoia e coerção, encontramos um jeito de extrair o melhor das pessoas e extrair o melhor das pessoas através de um processo indutor de confiança, isso é automaticamente um perfil que leva a mais produtividade e a uma leveza e uma coesão, uma cooperação num outro patamar. Então eu diria, se eu puder explicar isso dessa forma, que minha tarefa é tornar a gestão das organizações e da vida das pessoas mais leve. Se eu consigo fazer isso, e se elas estão ligadas de uma forma mais empática, de mais confiança e naturalmente agregadora de valor, elas produzem mais, elas são mais felizes, todo mundo ganha, não vejo ninguém que não ganha. Né? Fantástico. Eu estava em Chicago há muitos anos atrás e havia um senhor lá, um russo, dando uma aula sobre negociação e ele falou, o objetivo da negociação é sempre o ganha-ganha. Aí levantou um engenheiro lá do fundo, um senhorzinho da Tata Motors, desse tamanhozinho assim, um sotaque indiano fudido. Ele falou assim, I could not disagree more, sir. E ele falou assim, eu não posso discordar mais disso do que o senhor acabou de falar. Porque falou assim, que muitas negociações ganha-ganha, elas terminam prejudicando uma terceira parte. Por exemplo, um corruptor e um corrupto, eles ganham mutuamente, mas fodem o sistema como um todo. Então ele disse, esse cara da Tata Motors, falou assim, a negociação tem que ser ganha, ganha, ganha. Ou seja, mesmo as terceiras partes que não estão envolvidas diretamente têm que ser beneficiadas. Então, se nós tivermos isso em vista, nós vamos entender que a nossa empresa ela tem que ser um meio onde não apenas os colaboradores, os clientes e aquelas pessoas no ecossistema diretamente ligado à organização e seus fins têm que ganhar, mas também aquelas terceiras partes que não estão diretamente vinculadas. Elas também têm que ganhar. A família das pessoas, o Estado, a sociedade, de uma maneira geral. E eu vou dizer para vocês, dá para fazer isso. E dá para fazer isso de uma maneira mais leve e mais feliz. Divertido. E divertido, é claro. Fantástico, fantástico. Muito bom, Décio. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que por estar agradeço. aqui com a gente. Foi um dia incrível, né? Foi um dia para marcar na vida aí, muito bom. Então encerramos mais um Let's Make Sense aqui, com muita felicidade, muita diversão, com o Décio Oliveira. Obrigado, Décio. Obrigado a vocês.